A paz do Mestre, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a semana que começa, possa abençoar ricamente você, sua família, com ricas bênçãos vinda do céu, ao teu coração, à tua família, à tua casa, aos teus projetos. E que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 39. Diz assim: Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 10 de João é um capítulo riquíssimo para nós, que mostra como o inimigo das nossas almas, através mesmo até da religião e de pessoas, quais são os seus propósitos, os seus projetos, o projeto do inferno e o projeto de Deus para nós. Em João 10:10 fala: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Em contrapartida, Jesus veio para doar, vivificar e construir. É antagônico e a escolha sempre será nossa do caminho que devemos seguir. Logicamente, irmãos, todos os caminhos têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, a qual nós devemos estar atentos. E esse texto ele traz bastante informações para nós. Os fariseus estavam tentando ali aprisionar Jesus, tacarem pedra nele mais uma vez, porque ele se declarou o Filho de Deus, porque ele se declarou a porta do curral de Deus. Quem passa por ele tem acesso justamente à proteção, a qual ele dá a vida justamente por essas ovelhas, se declarando também o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E eu quero trazer para a nossa vida, logicamente, eu quero trazer para aquilo que se refere ao nosso dia hoje. Vamos lá, vamos para as aplicações que são pertinentes. Começa falando assim: novamente tentaram prendê-lo. Irmãos, o inimigo não se cansa de tentar. Eu quero repetir: o inimigo nunca vai cansar de tentar. Ô irmão Arson, mas você já falou que vai chegar um momento em que a maldade se dissipará. Sim. O momento em que a lágrima, que não haverá mais lágrima, que toda lágrima será enxugada, será no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por aflições que nos preparam justamente a estar com o nosso Mestre. E até aqui neste lugar poderemos experimentar a paz que excede todo entendimento. E o que é uma paz que excede todo entendimento, irmão? Pode estar caindo, sabe? Podemos estar na maior dificuldade, os boletos sem liquidez, escassez de recursos, mas nós temos a convicção de que nós temos um Pai fiel que cuida de nós. Nós temos dentro do nosso coração a certeza de que tudo vai ficar bem. Isso promove paz no nosso interior, irmão. E quem tem paz interior consegue pensar bem, consegue entender a situação e agir com sabedoria, tendo as escolhas mais acertadas, para que possam trilhar rumo às promessas do Senhor. Agora nós precisamos entender: o inimigo nunca vai se cansar de tentar. E nós, irmão, nós não podemos parar. Se o inimigo não vai tentar de parar, nós não podemos parar. Nós não podemos ceder à pressão do inimigo. Nós não podemos negociar com o inferno, sabe? Nos render justamente a essa situação. Em Lucas, capítulo 4, versículo 13, Lucas relata a tentação de Jesus no deserto. E é a mesma tentação de Mateus 4. A única diferença é que em Lucas 4,13, logo depois de Jesus ter recusado todas as propostas do inferno com referência ao seu ministério, aquilo que era o seu chamado, aquilo que era o seu caminho terreno, a palavra fala que o diabo o deixou até um tempo oportuno, ou seja, até um tempo em que ele viesse novamente. Então, novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E ele sempre nos dará um escape. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Antes Deus, ele
fornecerá a nós um escape. Então sempre terá um escape. Nós não poderíamos, dar desculpas diante do Senhor com referência a isso. O inimigo virá, mas nós teremos força para conseguir sair. O inimigo, pode vir com cansaço, mas o Senhor nos fortalece. O inimigo pode vir com desânimo, mas nós recobramos a nossa força no Senhor. O inimigo fecha portas, mas Deus abre portas. O inimigo, ele traz tempestades, mas o Senhor faz nós andarmos sobre o mar revolto. E isso sempre acontecerá. O nosso Deus é fiel para nos fazer avançar. Eu quero repetir isso, o nosso Deus é fiel para nos fazer avançar. E quando nós cansarmos, nós podemos até parar para descansar, parar para receber a direção do Senhor, parar para poder entender o que o Senhor quer de nós naquele momento, mas jamais desistir de lutar por uns dias melhores para nós, para aquilo que nós amamos. Olha, no versículo seguinte ele fala, foi para o outro lado do Rio Jordão, foi para o outro lugar, para o outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem uma certa misticidade na palavra de Deus. Ele se refere justamente ao lugar onde Josué atravessou ali, onde Deus deu para ele, fez o mesmo milagre que fez justamente quando Moisés atravessou o Mar Vermelho. Josué replicou, as águas do rio se abriram para que o povo de Israel se adentrasse à terra prometida. Então ele significa milagre. Foi aonde foi a cura de Naamã. Naamã mergulhou 7 vezes, então ele representa cura. E também a presença de Deus, onde Jesus foi batizado. E aqui está falando de Jesus voltar nesse lugar, onde teve uma manifestação única do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho estava presente, o Pai veio em forma de voz falando, este é o Filho que me agrada, e uma pomba desceu na forma corpórea sobre ele, habilitando sob plenitude, representando o Espírito Santo, o poder e a autoridade de Deus. Mas o Rio Jordão para nós, irmãos, ele representa justamente esse lugar de descanso em Deus. Esse lugar, ele voltou, ele foi para o outro lado. Ele voltou a esse lugar. A palavra fala assim, perto do lugar onde João batizava no início. E muitas vezes Deus vai nos levar, irmãos, a um lugar de descanso, a um lugar no início. Eu quero falar, há um lugar de descanso, irmão, há um lugar de descanso. Em Salmo 116, versículo 7, fala assim, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta, ó minha alma, ao teu repouso. Muitas vezes o inimigo, o ataque dele é justamente no nosso pensamento, que provoca bastante perturbação à nossa alma. Os nossos sentimentos são levados a níveis de intensidade extrema que provocam perturbação e pensamentos ruins, irmão. Começamos a pensar muito, deitamos a cabeça no travesseiro, a lágrima escorre pelo rosto, caindo do travesseiro, e de cada 10 pensamentos, 11 são ruins. Mas o Senhor fala, volta minha alma ao teu repouso, vá para o lado do Rio Jordão, onde a presença de Deus, onde há cura e onde há milagre, vá para este lugar. E olha, era um lugar onde João batizava no início. Muitas vezes vai ser necessário que nós nos lembremos, irmãos, nós trazemos à memória o porquê nós começamos. O porquê de tudo tem um motivo, tem um propósito. Eu tenho certeza que Deus lhe deu uma promessa lá no começo. Foi o motivo de você começar essa empreitada, foi o motivo do irmão Alisson começar a caminhada. E precisamos entender o quanto nós já caminhamos e o primeiro passo da caminhada. Lembrar do início. Às vezes Deus nos faz lembrar. Então, em Lamentações 3:21 fala, quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Quer maior esperança do que a promessa de Deus? No início, o que ele te falou, irmão? O que ele te falou, minha irmã? O que foi que ele disse lá no começo da caminhada? Lá onde você começou? Olha, a palavra fala que ele ficou ali por um tempo. E vai ser necessário às vezes. Eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, fique quanto tempo for necessário. Pare quanto tempo for necessário. Pare quanto tempo for necessário para descansar, para recobrar o ânimo, para não desanimar da caminhada. Não pare para trazer um alívio temporário, não pare para ouvir voz de estranhos, pare para ouvir a voz de Deus, a voz que nos guia. Ser feliz também é uma escolha.
Quero repetir isso, ser feliz também é uma escolha. Estou pregando aqui para pessoas que estão cansadas, que estão exaustas da caminhada. Volte ao lugar do início. Ser feliz também é escolha. Nós podemos escolher nos apegar em Deus ou na pessoa que nos feriu. Nós podemos escolher justamente olhar para quem tem o toque curador e o bálsamo para curar todas as nossas dores e ressignificar a nossa caminhada. Olhar para quem nos feriu. Podemos, dar ouvidos justamente a voz de quem nos chamou, a voz de quem nos abandonou. Normalmente quem nos fere, irmão, não tem nada a dizer. E eles não vão fazer nada por nós e continuam seguindo a sua vida. Então ore, receba o toque curador de Deus e fique ali quanto tempo for necessário. Quero ler com vocês, olha, porque a palavra fala em Hebreus 4:11, eu vou numa linguagem olha, presta atenção nessas palavras, numa linguagem mais atual para que nós recebamos entendimento da palavra de Deus. Hebreus 4:11 diz: portanto, façamos tudo para receber esse descanso. Tudo, irmão, e fica ali quanto tempo for necessário, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Alguns se revoltam e não entram no descanso de Deus, mas nós temos, pelo trono da graça, através de Jesus Cristo, acesso ao trono de Deus e alcançar a sua misericórdia. O autor de Hebreus está falando que nós podemos fazer tudo, irmão, e ficar ali quanto tempo for necessário. Jesus ficou ali por um tempo, irmão. Jesus, ele era o mestre, ele era Deus, mas ele estava limitado à nossa forma corpórea, e ele sente tudo que nós sentimos. Então, pare quanto tempo for necessário. Olha, o autor João continua escrevendo, fala assim, muitos seguiram comentando entre si. João não realizou o sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. Estava falando logicamente, irmãos, estava falando do Senhor Jesus. Quando fala homem, eles tinham uma visão humana do Senhor Jesus naquele momento, mas começaram a crer. Começaram a crer por quê? Porque tinha profecias. Até mesmo no próprio meio ali, João era do tempo de Jesus e ele profetizava. Eles começaram a comparar as palavras que João tinha dito sobre Jesus e começaram a observar que tudo estava se cumprindo. E muitos creram por causa disso, irmãos. Fala que e aqui há um grande engano que muitas vezes nós somos tentados, irmão, justamente a acreditar que é por meio de sinais e maravilhas. Ele fala, João não realizou sinais, mas porque a palavra que ele disse a respeito de Jesus se cumpriu, eles vieram a crer. Então muitas vezes Deus não nos dará sinais e nem devemos nos apegar a sinais. Sinais podem ser um engano. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, a palavra fala sobre aqueles que baterão na porta e falarão, expulsei demônios em teu nome, eu preguei, eu cantei, e Jesus vai olhar para eles e falar, eu não te conheço, aparta-te de mim. Porque o diabo, ele tem o poder também de operar sinais e maravilhas. Muitos procuram sinais para, se direcionar no caminho a qual Deus falou, quando Deus está falando, se coloque no caminho e eu te darei os sinais. A palavra fala em Marcos, na grande comissão, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Marcos 16, versículo 15, os sinais acompanharão aqueles que creem. E eu creio nisso, irmãos. Eu mesmo já recebi muitos sinais e recebo hoje diariamente. A partir do momento que nós vamos caminhando e crendo, os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Às vezes os sinais estão até ali, mas nós não conseguimos perceber pela incredulidade. Mas ele não pode se tornar um fator determinante da nossa caminhada. É a palavra, irmão. A palavra implementada será suficiente. Eu quero repetir. A palavra implementada será suficiente. Uma das tentações do Senhor Jesus foi justamente isso. Satanás chega em Mateus 4,4, transforme esta pedra em pão. O que significa isso, irmão? Materializar a nossa fé. A materialização da nossa fé. Nós queremos que ela se materialize rapidamente, talvez sem um processo. Assim como aconteceu com os egípcios, quando Moisés subiu no monte para pegar as tábuas da lei. Quando Moisés desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? É a materialização da nossa fé. Façamos deuses que façam a nossa vontade. Mas o Senhor Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero
repetir isso, porque o justo viverá pela fé, irmão, e você e eu viveremos, minha irmã, pela fé. Nem só de pão um homem viverá, mas de toda a palavra. A palavra implantada será suficiente para te fortalecer. A palavra implantada será suficiente para lhe dar a direção. A palavra implantada será suficiente para alcançar a salvação que transbordará de você, para sua casa, para sua família e para os seus. A palavra implantada é suficiente. A palavra implantada é suficiente. E eu quero terminar porque ele disse no versículo 42: e muitos ali creram em Jesus. O nome de Jesus significa Deus é a minha salvação. Alcançaram a salvação. E sabe qual é a ironia desse versículo? Muitos ali creram, porque ali indica um lugar. Esse lugar onde eles estavam, ali, é um deserto, irmãos. O João, ele pregava em lugares desertos. A palavra fala isso. Justamente em João mesmo, 2, se eu não me engano, 25. Fala que João foi para o deserto para pregar. Era um lugar onde João pregava, João Batista pregava. E a ironia é justamente isso, que no meio da religião, onde eles estavam querendo atacar pedras, ali nas sinagogas, não encontrou fé nenhuma. Mas no deserto, muitos ali creram. No deserto, ele encontra fé. Me leva ao deserto para falar de amor. Meu Deus, me leva ao deserto para falar de amor. E talvez você não tenha se despertado para isso, talvez não tenha conseguido enxergar a beleza do deserto. Mas Jesus não está na religião, Jesus não está numa cruz pendurado com uma cara de fraquinho. Jesus não está nem na cova. Jesus talvez está no deserto, no teu lugar mais difícil, meu irmão, te ajudando, te guiando, minha irmã, te levantando dia após dia, te dando esperança, colocando esperança novamente dentro do teu coração, naquilo que se refere à promessa. Muitos ali creram. Me leva ao deserto para falar de amor. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu o levei ao deserto para saber o que tinha dentro do seu coração. Agora Deus já sabe o que tem dentro. Quem é que precisa saber? Nós. Para quê? Para firmarmos a nossa identidade. Sabermos que nem só de pão o homem viverá, mas que toda palavra de Deus. E saber que lugares são temporários, céus e terras passarão. Mateus 24, 35. Mas a minha palavra, ela está assim, permanecerá. Se firmar na promessa, em um lugar de conhecimento medevar, é um lugar inóspito que nós não queremos ficar, mas é um lugar tão silencioso que nós conseguimos ouvir a voz que nos guia e que nos cura. E eu quero terminar com Oséias, capítulo 13, versículo 5, que fala: em lugar de terra muito seca, eu te conheci. É tudo sobre ele, é sobre um conhecimento, é sobre uma promessa, sobre um aperfeiçoamento que vem nesse lugar de escassez, dor, angústia e aperto no coração, mas que nos leva a conhecer o melhor de nós mesmos e o melhor dele. Muitas vezes é nesse lugar que Deus desperta o melhor de nós e que nós conhecemos uma versão de nós mesmos que nós não conhecíamos. Muitos ali creram em Jesus. Eu também creio em Jesus. Creio que você também crê em Jesus. E ele nos leva ao deserto para falar de amor. Gostaria de deixar essa mensagem aqui, irmãos, com vocês, como uma breve meditação. Fiquem todos com a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.